Pessoal, estão vendo aí minha tela? Tá- Sim. Então tá bom. Bom, vamos começar então. Lembrando que agora, quando eu estou com a tela compartilhada, eu não consigo ver o chat, tá? Então, se alguém tiver alguma dúvida, me mandar aqui por áudio, abre o microfone aí, por favor. Bom, pessoal, então hoje nós vamos falar sobre o controle da ansiedade, a sedação mínima, tá? Deixa eu só ajeitar esse fone aqui. Estava tudo enrolado, fio aqui. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre o controle da ansiedade, a sedação mínima. É extremamente importante no dia a dia com o paciente, porque realmente eu acredito que a ansiedade, o medo é grande responsável pelos problemas de saúde bucal que os pacientes têm, porque eles negligenciam muito o atendimento, negligenciam a busca por tratamento odontológico por causa desse medo que gera ansiedade normalmente, né? Então, a gente vai lidar com isso todos os dias da nossa vida, não interessa se é no consultório particular, se é num posto de saúde, se é no seu consultório próprio ou trabalhando para alguém, você vai invariavelmente lidar com o controle da ansiedade, tá? Então, é muito importante você saber usar esses medicamentos, porque são medicamentos que atuam diretamente no sistema nervoso central, mas isso vocês já sabem porque vocês já tiveram na farmacologia o mecanismo de ação desse medicamento, então eu vou revisar rapidamente esse mecanismo de ação, só para vocês relembrarem, e aí sim partir para os protocolos medicamentosos que a gente utiliza na cirurgia, tá? Existem uma infinidade de medicamentos para isso. A gente utiliza alguns, dependendo de cada caso, e é essa que é a ideia hoje, vocês terem recurso para escolher o medicamento ideal para cada situação que vocês encontrarem, tá? Ah, só se pode usar medicamento para cirurgia? Não, porque a pessoa ela pode ter ansiedade, pode ter medo de fazer um tratamento odontológico, qualquer que seja ele, né? Um tratamento de canal, uma restauração, sei lá, qualquer outro tipo de tratamento. Então, ele pode ser utilizado em todos os casos, tá? Ah, isso aqui é porque eu dei essa a última vez num curso de especialização, ninguém me conhecia. Então, vamos lá. Bom, vamos falar um pouquinho então de sedação e dor, que é a parte fisiológica do tratamento e de como essa dor, essa sedação ocorre no organismo e aí por que é importante fazer. A sedação com benzodiazepínicos, mecanismos de ação, tudo isso vocês já sabem, tá? E aí vamos falar um pouquinho dos protocolos medicamentosos e também do óxido nitroso, uma forma que a gente pode fazer de sedação, tá? Então, ó, essa imagem é uma imagem muito comum, tá? Do paciente chegar no seu consultório. E se engana quem pensa que eu coloquei esse bebezinho aí, porque esse bebezinho ele representa as crianças no consultório odontológico. Muito pelo contrário, algumas crianças elas não têm esse medo todo, essa ansiedade, muito porque essa ansiedade, esse medo que a maioria das pessoas tem de um tratamento odontológico, do dentista, ela se dá devido a traumas passados. E crianças normalmente não têm traumas passados, tá? Às vezes ela nunca foi no dentista. Mas eu coloquei essa imagem porque ela representa, na verdade, muito dos pacientes adultos que a gente recebe no consultório. Quantas vezes eu não recebi pacientes no meu consultório assim? E vocês vão receber. Né? O que você consegue enxergar? Você enxerga o medo lá dentro do coração dessa pessoa. É porque ela demonstra através de sinais. Então, pessoal, entender os sinais que a pessoa passa, ela é muito importante. É tão importante quanto fazer um bom tratamento.
Porque, aliás, você só vai poder instituir um bom tratamento no paciente a partir do momento que você conseguir interpretar o que ele fala, mas também os seus sinais, porque muitas vezes vocês vão ver que o paciente fala, o que o paciente fala, aliás, não condiz com o que ele realmente está sentindo. Entendeu? Então você pergunta numa conversa informal, você tem medo de dentista? Você é tranquilo para fazer tratamento? Eu sempre faço essa pergunta, na minha anamnese tem essa pergunta. Você se sente muito ansioso quando vai fazer um tratamento, quando senta na cadeira? Ele fala, não, tranquilo. Aí a hora que ele senta na cadeira, ele tá com essa cara aí. Tá? Então, você tem que entender os sinais. Então, o que a gente consegue enxergar? E aí tá muito nítido, né? Tá muito nítido que esse paciente, ele tá com medo. Então, a gente pode ver palidez, o paciente fica pálido, a boca, principalmente, você enxerga essa palidez, né? A boca fica branca, a boca fica seca, tá? O paciente começa a transpirar muito. Às vezes você coloca o ar... Eu, por exemplo, eu gosto de colocar o ar-condicionado lá no 17, que é o menos que chega. Porque se chegasse a 10, eu colocava no 10. Na hora que eu estou fazendo cirurgia, principalmente. E aí o paciente mesmo assim está transpirando. Você fala, opa, peraí. Tem alguma coisa errada. Aumento da frequência respiratória, você consegue detectar isso? Claro que consegue, você vê o paciente respirando mais, como se ele estivesse cansado, ou se ele estivesse fazendo um exercício e ele está parado, sentado ali. Então, alguns desses sinais, essa dilatação assim, da pupila, muitas vezes. Então, eu tenho que saber fazer essa leitura do meu paciente para poder entender que ele está com um problema, tá? E esses problemas, essa ansiedade, ela é gerada normalmente de duas formas. Uma, através de experiências próprias negativas. Então, essa pessoa teve trauma com um dentista lá no passado, foi num dentista lá que o dentista era grosseiro, o dentista tinha mão pesado, ele não anestesiou direito, ou, sei lá, o dentista ficava passando a agulha na frente do rosto do paciente. Então, muitas coisas podem gerar trauma nessa pessoa e aí ela levar isso para a vida, tá? Ou ela pode ter uma ansiedade, um medo, baseado em experiências de outras pessoas. Então, por exemplo, ela nunca extraiu um dente, mas ela tem medo de extrair dente. Ué, mas por que você tem medo de extrair dente? Porque a minha irmã fez e ela sofreu, o dentista tinha a mão pesada, ou sei lá, ficou sangrando, inchou. Então, experiências de terceiros, tá? Isso às vezes é mais fácil, quando a experiência é de terceiro, é mais fácil de você lidar no consultório. Por quê? Porque por mais que a pessoa tenha um relato de alguém que ela confia, se você conseguir ganhar a confiança do paciente na sua conversa, mostrando firmeza no que você fala, mostrando conhecimento e tirando todas as dúvidas e deixando a pessoa calma, mostrando para ela que você é o profissional preparado para atender esse paciente, a pessoa vai falando, pô, peraí, pode ser que comigo não aconteça. Então, esse medo, quando a experiência é de outra pessoa, ele é mais fácil de você lidar, tá? Então, vamos separar aí, ou vamos tentar entender a relação entre dor e ansiedade, tá? Elas têm uma relação muito comum, por quê? Porque a dor pode gerar ansiedade, ou o medo da dor gerar ansiedade, tá? E uma pessoa ansiosa, normalmente ela tem um limiar de dor mais baixo. O que quer dizer um limiar de dor mais baixo? Ela é mais sensível à dor. Então, veja a importância de a gente atacar esse problema da ansiedade, do medo, porque se a pessoa tem medo, a tendência é ela sentir mais dor. Então, uma pessoa que já tem medo, se ela passar pela experiência da dor, ou uma experiência que ela já sabe como é, ou que ela acha que vai, e aí ela confirmar isso, você perde a confiança do paciente e aí o tratamento desanda, você não consegue desenvolver um bom tratamento e aquela pessoa, ao invés de
ter uma boa experiência para tentar minimizar esse trauma, ela, ao contrário, ela vai ficar ainda mais traumatizada na sua mão e você vai ser mais um daqueles dentistas que ela fala, putz, eu fui lá no Dr. Jorge e eu saí de lá traumatizado porque realmente eu esperava que ia sofrer e sofri, tá? Nós, como profissionais, a gente tem que algumas expectativas do paciente a gente deve até tentar superar. Agora, outras a gente deve fazer com que elas não se confirmem. Por exemplo, a expectativa de dor é uma que a gente quer que ela não se confirme. O paciente, ele senta na cadeira e ele fala, não, eu vou morrer aqui hoje. E aí, a hora que ele sai da sua cadeira, ele não sofreu, é onde você sai dali como um herói para ele. Poxa vida, eu achei que eu ia sofrer, que eu ia morrer e já acabou? Como assim? Você já me anestesiou? Nossa, já tirou o dente? Caramba! Pô, esse paciente, você ganhou ele para o resto da vida. Tá? Você ganhou ele para o resto da vida. Ele, todas as pessoas em volta. Porque é impressionante, gente. Eu estava conversando isso esse final de semana. Eu atendi uma paciente sexta-feira que, assim, fechei um contrato com ela e tal. E aí eu estava pensando assim, caramba, como que essa mulher veio parar aqui, né? A filha dela começou um tratamento comigo. A filha dela fez uma consulta só até agora. E aí ela já indicou a mãe. E aí eu fui ver da onde que veio a filha. Aí a filha veio de uma outra paciente que veio de uma outra. Então vira uma rede. E no fim das contas, você vive disso. Então, se o paciente sentar na tua cadeira e não sofrer, você é sucesso. Você teve sucesso, você conseguiu resolver o problema dele e ele vai te trazer pacientes para o resto da sua vida. Tá? E a gente vive disso. No fim das contas, eu posso fazer marketing, eu posso gastar fortunas com marketing, eu sou muito a favor disso, acho muito legal, mas o que te sustenta de verdade, principalmente nas crises, é o paciente de indicação, tá? Então é importante demais você dar atenção para esses pacientes ansiosos, tá? Então, a primeira coisa é você identificar o problema, tá? E fazer um bom planejamento e condicionamento. Eu estou falando de métodos não medicamentosos também, tá? Porque são importantes. Porque não dá, por exemplo, uma pessoa que tem medo de dentista, às vezes ela vai fazer uma consulta de 15 minutos ali para tirar os pontos da cirurgia. Beleza, a cirurgia é uma coisa mais pesada, tal, a pessoa morre de medo, ela não consegue nem sentar na cadeira. Se você ficar também muito refém dos medicamentos, o que vai acontecer? Beleza, no dia da cirurgia ela veio, você deu o medicamento, ela ficou tranquilinha, fez a cirurgia. Aí no dia de tirar o ponto, que demora 2 minutos e meio para você tirar esse ponto, você vai ter que dar um medicamento de novo para esse paciente. Pô, você vai dar um medicamento que vai deixar a paciente, às vezes, o dia inteiro grogue, afastada do trabalho para remover a sutura. Então, você tem que ter também recursos e meios de controlar a ansiedade do paciente, não só com medicamento. Vocês vão aprender hoje aqui a fazer isso com medicamento, mas é importante que você dê atenção para o paciente, tentar minimizar para que você use o medicamento quando ele tem que ser usado, né? Não justifica, não faz sentido você, por exemplo, dar um medicamento para o paciente para remover uma sutura. Né? Não faz o menor sentido. Só que, se você não fizer um trabalho legal com esse paciente, você vai precisar, ou você não vai conseguir, ou você vai ter que anestesiar o paciente para remover a sutura. Tá? E isso acaba virando um procedimento mais invasivo, ou seja, você tem que gastar energia ajudando o seu paciente. Mas eu sou dentista, eu não sou psicólogo, me desculpa, mas se você tiver essa mentalidade, você tem que mudar agora, tá? Porque, infelizmente, faz parte do nosso dia a dia. Seria lindo, maravilhoso se eu pudesse atender todos os pacientes sedados e eles chegassem para mim já desacordados ali, anestesia geral no centro cirúrgico. Ia ser lindo, o paciente abre a boca do jeito que eu quiser, fica com a boca aberta 2h30 se eu quiser. Mas não é a realidade. Quantas vezes eu já marquei consulta para fazer um procedimento, o paciente sentou na minha cadeira, não estava se sentindo bem,
estava com medo, alguma coisa assim. Eu abri todo o material esterilizado, tudo bonitinho, e não fiz o procedimento, porque o paciente não estava suscetível a isso, ele não conseguia, ou teve uma crise. Às vezes, no meio de uma cirurgia, já aconteceu comigo, o paciente no meio da cirurgia ter um surto ali e eu ter que parar o procedimento. Tá? Então, alguns casos assim fogem do nosso controle. E isso vai acontecer com vocês e tudo bem. Não quer dizer que, nossa, eu sou um dentista péssimo. Opa, peraí, apertei sem querer. Eu sou um dentista péssimo. Eu não consegui controlar um paciente. Pô, peraí. Tem paciente que é incontrolável, tá? E para esses casos, a gente pode, então, lançar a mão dos medicamentos, tá? E quais são esses medicamentos? São drogas sedativo-hipnóticas, tá? São drogas que vão levar o paciente a um estado de sedação. Sedação consciente. Nas doses que a gente utiliza aqui, nós estamos falando de sedação consciente, ou seja, o paciente não perde os sentidos, ele não perde a consciência. Essa sedação profunda, onde ele perde todos os sentidos, é a sedação média ou sedação profunda, que daí tem que ser feita com um monitoramento ou até com ventilação mecânica, no caso da anestesia geral, tá? Essas drogas sedativo-hipnóticas, hoje em dia, infelizmente, são um dos grupos medicamentosos mais prescritos no mundo. Hoje em dia se prescreve muito desse medicamento, porque por causa do controle da ansiedade, depressão, que infelizmente é uma doença aí dos tempos modernos que mais aí cresceu, né? Principalmente depressão, tá? O principal uso desse tipo de sedação, desse tipo de medicamento para produzir a sedação, que é o nosso caso, e incentivar o sono, né? Então, pessoas que têm dificuldade de sono também tomam esses medicamentos para ajudar na indução do sono, tá? Então, a gente tem que ter consciência desse efeito para orientar o paciente. Então, se o paciente vai dormir na cadeira ou se o paciente depois vai chegar em casa e vai apagar. Então, existem 3 métodos básicos de sedação: a sedação mínima, moderada e profunda. Qual a diferença entre elas, né? A sedação mínima ou sedação consciente é aquela sem depressão das funções respiratórias. Então, o paciente ele vai continuar respirando normalmente, as doses utilizadas dos medicamentos não interferem na função respiratória, fazendo com que esse medicamento seja seguro, tá? O paciente, nas doses que eu vou mostrar para vocês, esses tratamentos, eles são muito seguros, inclusive para pacientes com comorbidades. Aliás, ele é muito indicado para um paciente, por exemplo, que tem pressão alta. Às vezes a pessoa fica com o dentista, por falta de conhecimento, fala assim, nossa, o paciente tem pressão alta, acho melhor eu não dar esse medicamento. É o contrário, esse paciente, se ele tem pressão alta, é aí que ele precisa desse medicamento. Porque ele é o seguinte, se ele tem pressão alta, você acha que se ele tiver medo, a pressão dele vai subir ou abaixar? Vai subir, óbvio. Então, é perigoso até para essa pessoa, se ele é hipertenso, ele sentar ali e ficar morrendo de medo de você. Porque ele pode ter uma crise ali, um infarto, alguma coisa. Então, ao contrário, tá? A sedação moderada, essa sedação mínima, desculpa, a gente utiliza normalmente ou o medicamento benzodiazepínico ou o óxido nitroso, tá? Que vocês vão já aprender o que é. A sedação moderada, ela é uma sedação onde a gente utiliza medicamentos via parenterais, então pode ser, por exemplo, um medicamento até intravenoso, tá? Ou seja, eu tenho uma dose maior de medicamento, mas com doses que ainda não deprimem a respiração. Então, ele ainda continua respirando normalmente, tá? Porém, nesse caso, você tem que ter um monitoramento. Era muito comum aqui em São José, eu cheguei a fazer algumas vezes, fazer essa sedação moderada, ou seja, o paciente ele fica normalmente
inconsciente, ele fica dormindo mesmo, apagado, e você faz o procedimento. Para pacientes assim, porque a sedação mínima, gente, o paciente muitas vezes ele não dorme, ele não apaga nada, ele fica normal, ele te responde, ele fica acordado. Essa sedação mínima é só para tirar aquela angústia principal do paciente, para permitir você fazer o tratamento. E tem gente que nem senta na cadeira se você não der o medicamento. Então é para isso, tá? A pessoa não dorme. Algumas pessoas relaxam tanto que ela acaba dando umas cochiladas ali na cadeira, mas se você chamar ela, ela te responde, tá? Já na sedação moderada, não. São pessoas que não aguentam, não conseguem. O medicamento na dose menor ele nem faz efeito. Então a gente pode lançar a mão. Aí normalmente você tem que chamar um anestesista. Daí o anestesista vai até o consultório. Ele pode ir até o consultório, por exemplo, leva o equipamento para monitorar, fazer a monitoração, o monitoramento da respiração, da função cardíaca e tudo mais, tá? Isso aí os anestesistas meio que estão parando um pouco de fazer isso. Não sei por qual motivo exatamente, mas antigamente se fazia bastante. E eu tenho a sedação profunda, aquela através de anestesia geral, onde eu tenho depressão respiratória, ou seja, o paciente não consegue respirar sozinho, então ele tem que ser entubado para poder ter o auxílio do ventilador mecânico, tá? Então, quando eu vou usar a minha sedação mínima? No insucesso dos métodos não farmacológicos. Então, eu tentei conversar com esse paciente, não consegui convencê-lo de que ele não iria sofrer, então eu uso o medicamento. Procedimentos muito invasivos. Às vezes, o paciente ele nem é ansioso, ele nem tem medo. Só que você vai fazer uma cirurgia nele que vai demorar 2h30. Tá? 3 horas, 4 horas de cirurgia que seja. Eu vou fazer uma cirurgia, daí eu vou fazer uma prótese provisória imediata, e aí eu tenho que moldar esse cara. Putz, é muita coisa que você vai ter que fazer. Então, às vezes vale a pena para o paciente ficar mais relaxado, porque às vezes ele não é ansioso, mas ele vai ficar muito cansado daquele procedimento, e aí esse cansaço de ficar com a boca aberta ali 2, 3 horas vai deixando ele nervoso no meio do procedimento e atrapalha você profissional, e ele também começa a sofrer. Então, às vezes um procedimento muito invasivo vale a pena fazer uso do medicamento, mesmo que a pessoa não tenha esse histórico de ansiedade, tá? E pacientes portadores de doenças cardíacas, por exemplo, asma, histórico de convulsões. Por quê? Porque aquele medo, aquela ansiedade pode gerar crise nesses pacientes. Então, o medicamento ele ajuda a prevenir esse tipo de problema, tá? Bom, como que ocorre, como atua esse medicamento, né? Esse medicamento ele atua onde? No controle ali dos neurotransmissores, principalmente ali do GABA, lembra disso? Na sinapse. Então, eu já sei, esse slide vocês já viram 208 mil vezes, que eu já projetei ele para vocês, falando dos processos de despolarização e repolarização. Por que que eu trouxe ele aqui? Porque uma célula nervosa em repouso, ela está hiperpolarizada, que a gente fala, ou seja, ela está a membrana, a parte externa dela positiva e a parte interna negativa, e o contrário disso quando ela está em atividade, certo? Isso vocês já estão cansados de saber. Então, o que acontece? Eu tenho dentro do meu sistema nervoso, um estímulo nervoso, ele viaja entre neurônios através do que? Dos neurotransmissores, essas bolinhas verdes. Por quê? Porque o estímulo nervoso, né, o impulso nervoso ele chega até aqui, e aí para ele passar desse neurônio para esse, na sinapse, ele precisa de quem? Dos neurotransmissores, para passar a informação e continuar aquele processo de despolarização e repolarização, tá? Então, lembrando disso que vocês já sabem, por causa dos neurotransmissores. E por que nós estamos falando de neurotransmissores? Porque eu tenho um neurotransmissor específico chamado GABA, tá? Que é o principal neurotransmissor inibidor do sistema nervoso central. Então, lembra o que ele faz? O GABA, ele favorece a entrada de cloreto na célula, e esse cloreto vai deixar ela hiperpolarizada, vai ficar muito negativo dentro da célula e, portanto, positivo fora. Com isso, a célula
não consegue transmitir impulso nervoso. Então, o meu sistema nervoso diminui a sua atividade, tá? Isso vocês já sabem. Alguém tem dúvida nesse mecanismo de ação? Se tiver dúvida, é só falar. Isso realmente vocês já aprenderam, é só relembrando, tá? E por que a gente tem que saber o GABA? Porque os mecanismos... Opa, voltando. Porque os benzodiazepínicos, o que eles fazem? Eles favorecem a ligação do GABA no seu receptor, no canal de cloreto. Então, o GABA, o medicamento benzodiazepínico, ele faz com que o GABA se ligue mais facilmente. Com isso, mais GABA vai se ligar aos receptores e aí mais o canal de cloreto vai abrir, mais cloreto vai entrar e mais as células vão ficar hiperpolarizadas, tá? Alguma dúvida aqui? Não, tudo certo. Qualquer dúvida é só falar que eu volto, tá bom? Isso vocês realmente já sabem. Bom, então quais são as vantagens, né? A vantagem é o controle da ansiedade, o controle daquela dor, o paciente já falou bastante. Outra vantagem interessante, ó, redução do fluxo salivar, né? A saliva, ela atrapalha o tratamento, a maioria dos tratamentos, ela atrapalha. Então, essa redução do fluxo salivar é bom porque facilita os procedimentos. A redução do reflexo de vômito, isso é muito bom. Eu já tive pacientes que eu tive que prescrever o medicamento, não porque ele tinha ansiedade, mas é porque ele tinha muita ânsia. Tem pacientes que você não consegue nem colocar o espelho na boca dele porque ele dá ânsia de vômito. Então, você pode fazer uso do benzodiazepínico nesses casos, mesmo que o paciente não tenha medo do dentista, nem nada. E o relaxamento muscular. O relaxamento muscular favorece a abertura de boca, além do próprio paciente se sentir relaxado e não muito tenso, né? Essa tensão ali na cadeira, contração muscular, isso daí deixa o paciente mais nervoso, com mais medo, até cansado, tá? E os efeitos colaterais? Aí são efeitos colaterais, são efeitos que nem sempre, aí nós temos que discutir, eles são indesejáveis, tá? Então, por exemplo, a sonolência. Vocês acham que a sonolência é algo positivo ou algo negativo para o paciente que vai passar por um tratamento odontológico? Eu acho que é negativo na parte quando ele foi embora. Tem que ter um acompanhante com ele também, né? Sempre. Exato. Isso é negativo. A pessoa tem, além dela ter que se dispor a vir no consultório, tem que alguém sempre vir. Por esse lado é negativo. Agora, pelo lado do paciente sentado na cadeira dormir, para você como profissional, pode ser muito bom. Por quê? Porque daí, sem reações do paciente, o tratamento acaba sendo mais fácil. Tá? Quando o paciente tem muita reação, aquele paciente senta na cadeira, ele mexe, aí ele abre a boca e fecha, isso atrapalha muito a gente. Agora, dependendo desse sono, se for muito profundo, às vezes você nem consegue manter a boca do paciente aberta. E já aconteceu comigo uma vez, um paciente que ele dormiu tão pesado que eu não conseguia manter a boca dele aberta e eu tive que esperar o medicamento fazer um pouco de efeito para eu poder, aí sim, fazer o tratamento. Olha só, acabei me atrapalhando ali, tá? Efeitos paradoxais, isso é muito complicado. O efeito paradoxal é um efeito contrário, a pessoa pode ficar ainda mais assustada com aquilo, ela pode ficar ainda mais ansiosa, tá? Então tem que tomar cuidado com isso, tá? Tem casos específicos onde o efeito paradoxal é mais comum, por exemplo, em pacientes idosos, tá? Ah, então eu não posso usar em paciente idoso? Posso, tem um medicamento certo para isso, tá? Agora, a amnésia anterógrada, ou seja, a anamnésia, a amnésia de tudo que passou naquele momento. E aqui eu quero chamar a atenção, porque isso pode ser bom, mas também pode ser ruim. Pode ser bom porque se a pessoa tem trauma de dentista e ela não lembrar do que aconteceu na consulta, ou seja, teve um motorzinho, que fez barulho, que fez força, isso vai ajudar ela a sair do consultório com aquela sensação de tipo, e aí, você sofreu lá na cadeira? Doeu, tal? Demorou? Não, foi tranquilo.
Ela, na verdade, nem se lembra do que aconteceu. Então, esse é o efeito positivo. Agora, qual que é o efeito negativo? É que, além da amnésia, estou com a anamnese na cabeça, além da amnésia, a pessoa ela não vai se lembrar de tudo que aconteceu lá. E se acontecer alguma coisa errada lá dentro do consultório? Ela não vai se lembrar. Tá? Então, a amnésia ela vem com um outro problema que pode aí agravar ainda a sua situação como profissional, que são alucinações e fantasia. Tá? Alucinações, a pessoa pode, baseado no que ela está sentindo e ouvindo ali, ela pode imaginar coisas, ela pode fantasiar coisas, ela pode inventar coisas. Só que ela não lembra do que aconteceu e aí ela inventa alguma coisa. E aí que mora o perigo. Então, gente, essa amnésia, o fato da pessoa não lembrar, se ela não lembrar do que aconteceu, por exemplo, e ela aparecer com, sei lá, com uma marca roxa no braço, no pescoço. E aí? Será que ela pode chegar e pensar assim, eu acho que eu tropecei, né, e bati aí a cabeça? Ou será que ela pode pensar, nossa, o que o dentista fez comigo? O que a dentista fez comigo que ficou assim? Tá? Ela pode ter vários pensamentos. O ser humano é muito complicado, a gente tem que se proteger. Então, ao passo que ela pode também alucinar, fantasiar coisa, e como ela não lembra, ela não tem certeza, mas ela fala, não, o dentista me assediou dentro do consultório. E aí? Tá? Então, a gente tem que se precaver. Como a gente se precaver? Sempre a gente vai trabalhar no consultório com uma pessoa do mesmo sexo do paciente, sempre com auxiliar. Tá? Mas eu não tenho auxiliar, eu trabalho sozinho. Então, você põe um acompanhante dentro da sala. Eu não gosto de trabalhar com acompanhante dentro da sala. Eu acho que mais atrapalha do que ajuda. Mas, se for para me proteger, para me deixar tranquilo, é melhor. Tá? Então, se você vai atender, você é mulher, vai atender um homem, tá? Procure ter um homem dentro da sala. Ou um acompanhante, daí pode ser uma acompanhante, mulher, um homem junto com você. Por quê? Porque a pessoa ela pode alucinar, fantasiar coisas ali que podem ser prejudiciais para você, tanto naquele momento quanto depois. E a mesma coisa, os meninos que vão atender mulheres, que vão tomar esse medicamento, tenha um auxiliar, alguém para te auxiliar que seja mulher. Ou, se não for possível, mas o meu auxiliar aqui é homem, como é que eu vou fazer? Vou contratar alguém só para isso? Não. Combine com o paciente, olha, traga junto então alguém, traga o seu marido, traga a sua irmã, sei lá, sua mãe, e ela fica junto na sala, tá? Isso é chato, eu odeio atender o paciente com gente dentro da sala, mas nesses casos, isso pode salvar a sua vida e a do paciente, tá bom? Então, quais são as precauções que eu devo ter, tá? Precauções, lembre, não quer dizer contraindicação, é diferente, tá? Precaução é cuidado. Então, por exemplo, pacientes que já fazem uso de medicamentos depressores do sistema nervoso central, por exemplo, um paciente que já sofre de ansiedade crônica e toma um medicamento específico, um paciente, por exemplo, que ele tem histórico de convulsão, então ele acaba tomando algum depressor do sistema nervoso central. Paciente que está fazendo algum tratamento específico para, por exemplo, alguma síndrome do pânico, alguma coisa assim. Paciente, como é que fala quando ele que tem problema, às vezes ele teve algum traumatismo craniano e ele tem muito histórico de convulsão, epilepsia, tá? Então, é muito comum esses pacientes já tomarem o medicamento depressor. Eu posso utilizar o benzodiazepínico, mas eu tenho que tomar cuidado com a dose, porque ele pode potencializar o efeito do depressor do sistema nervoso central desse paciente, tá?
Pacientes com insuficiência respiratória leve, ou seja, o paciente ele já tem um problema respiratório, e aí o medicamento ele pode agravar esse problema. Então, se for uma insuficiência respiratória leve, tá? Eu tenho que tomar cuidado para eu não dar doses mais altas do medicamento. Pacientes com doença hepática ou renal, porque esse medicamento ele vai precisar depois ser metabolizado e excretado via fígado e via renal, então eu tenho que tomar cuidado para eu não sobrecarregar. E pacientes no segundo trimestre da gravidez, porque esse medicamento pode, eu devo preferencialmente utilizar esses medicamentos no segundo trimestre, aqueles 3 meses do meio da gravidez, né? Porque é mais seguro utilizar nessa época, se eu precisar, tá? Agora sim, contraindicações, ou seja, quando eu não devo utilizar. Pacientes que já têm uma insuficiência respiratória grave, aquela pessoa que tem dificuldade de respiração, eu posso, se eu diminuir mais um pouquinho, pode ser fatal, tá? Além de pacientes com glaucoma, miastenia e principalmente gestantes no primeiro e último trimestre, eu não devo utilizar por causa da depressão do sistema nervoso central. Nesse caso, pode ser perigosa para o feto, tá? Então, veja, são casos muito específicos onde eu não posso utilizar. Na grande maioria dos casos, eu posso e devo utilizar o benzodiazepine, porque ele realmente auxilia no tratamento, tá? Então, olha, prestem bastante atenção aqui nesse quadro agora, porque ele é bastante interessante para vocês decidirem pelo tratamento, tá? Então, eu tenho aqui, ó, o nome genérico do medicamento, nessa primeira parte aqui, o início de ação, o tempo de meia-vida plasmática, tá? Ou seja, mais ou menos quanto tempo ele realmente tem uma concentração alta do medicamento no organismo e a duração do efeito, efetivamente, tá? Ou seja, aqui é quanto tempo ele fica no meu organismo e aqui é quanto tempo ele dura mesmo o efeito, tá? Em horas, tá bom? Aqui está em horas e aqui está em minutos. Então, vamos lá. Esse primeiro quadro, ele vai me ajudar a avaliar qual medicamento eu posso utilizar para cada caso. Então, por que essa informação é importante, tá? Primeira informação importante que não está aqui. Lembra que eu falei do efeito paradoxal? O efeito paradoxal é aquele efeito meio que um efeito contrário, vamos dizer assim, que é mais comum em idosos, tá? E aí, eu tenho, então, a melhor indicação do medicamento para idosos. Então, idosos eu posso usar? Posso. Só que eu tenho um medicamento específico que existe um risco muito menor de efeito paradoxal do que outros, que é o lorazepam, tá? Então, o lorazepam é um medicamento mais indicado para idosos. Por quê? Porque o risco de efeito paradoxal no idoso que usa o lorazepam, ele é muito pequeno. Perto, por exemplo, do midazolam. O midazolam é o mais utilizado em adultos, seja adultos jovens de meia idade, tá? Por quê? Porque ele tem um efeito melhor, mas em idoso a gente deve evitar e deve usar então o lorazepam. Anotem aí. Agora, vamos lá. Qual que eu vou usar em que situação? Tá? Então, eu tenho que levar em conta, primeiro fator que eu tenho que levar em conta, início de ação. Quanto tempo leva para esse medicamento fazer efeito? E por que isso é importante? Porque, por exemplo, eu e a maioria dos profissionais, a gente normalmente não faz a receita desse medicamento para o paciente. A gente tem o medicamento no consultório, tá? Eu tenho aqui na minha gaveta, por exemplo, ó, Dormonide. Eu estou no consultório hoje, que é o midazolam. Dormonide é o nome comercial aí mais comum. Tarja preta, estão vendo? E por que eu tenho o medicamento aqui no meu consultório? Porque
eu dou esse medicamento só o medicamento do paciente. Porque, ó, veja, o paciente vai fazer uma cirurgia uma vez. Olha quantos comprimidos vem aqui. Tá? Aí, eu dou esse medicamento para o paciente, eu dou uma receita para ele, ele vai comprar uma caixinha que tem 30 comprimidos, que só tem 20, que os outros 10 eu já usei, né? Eu não, os pacientes. E aí, ele vai ficar com 29 comprimidos lá na casa dele. E esse é um medicamento que diminui a ação do sistema nervoso central. Aí ele vem aqui no consultório, ele toma uma hora antes, ele acha, nossa, que delícia, olha, não aconteceu nada, não senti nada, não lembro de nada. Ele pode querer achar aquilo gostosinho e começar a usar para dormir, começar a usar o dia que ele está estressado com o time dele, um dia, sei lá, que o chefe deu uma dura. E esses medicamentos, eles causam dependência. Então, eu tenho que tomar bastante cuidado com isso. Até porque esse é um medicamento que, mais uma vez, ele diminui a atividade do sistema nervoso central. E a atividade do sistema nervoso central, se eu diminuir ela muito, o que acontece? Caixão e vela preta, né? O paciente pode morrer, inclusive. Então, eu tenho que ter cuidado. Por isso, eu prescrevo para mim mesmo, vou lá, compro na farmácia e fico aqui. Ô, seu João, vamos marcar a cirurgia então para a semana que vem. Então, você vai tomar o medicamento, então você vai chegar aqui uma hora antes. Então, se eu vou usar o midazolam, por exemplo, eu tenho que ter essa informação, por quê? Eu sei que o midazolam demora 30 minutos para começar a agir. Então, eu falo para o meu paciente, olha, você chega aqui pelo menos 30 minutos antes da consulta para eu dar o medicamento para você, aí eu vou atender outro paciente, sei lá, vou fazer alguma coisa, e eu sei que mais ou menos 30 minutos ele já fez efeito. Então, é importante eu saber isso. O diazepam, uma hora antes, tá? O lorazepam, que é aquele paciente idoso, 120 minutos. Então, olha como é importante eu saber isso. Por quê? Porque se eu falar para o paciente chegar uma hora antes e eu der um lorazepam para ele, o que vai acontecer? Não vai dar efeito. Aí eu marquei para ele vir uma hora antes, dei o medicamento, passou essa uma hora, o paciente está lá normal, morrendo de medo ainda e tal. Não adiantou nada. Aí eu tenho mais uma hora para esperar? Não, porque daí eu vou ter outro paciente. Aí desandou, virou uma bagunça a tua agenda aí, tá? Então eu tenho que orientar o paciente da forma correta. Então eu vou levar em conta isso para decidir qual utilizar, tá? Outra coisa que eu tenho que verificar, quanto tempo esse medicamento fica no organismo do paciente? Mas antes nós vamos pular para aqui, ó, duração. Então, eu tenho que verificar quanto tempo eu preciso de sedação do paciente. Normalmente, de 1 a 2 horas. 1 a 2 horas é tempo suficiente para você fazer quase que, sei lá, 90% dos procedimentos odontológicos que você pode fazer no seu paciente, você vai demorar no máximo 2 horas para fazer. Tá? Então, será que eu preciso dar um diazepam para esse paciente que tem duração de efeito de, às vezes, até 24 horas, dependendo da pessoa? Eu preciso deixar esse paciente 24 horas sedado? Será? Será que em 1 a 2 horas eu já não resolvo o problema dele? Será que talvez se eu precisar 3 horas eu dou uma dose um pouquinho maior desse medicamento? E aí ele fica mais um pouco? Será que o principal problema desse paciente não é a anestesia lá ao começo, que ele está mais ansioso, depois ele vai ficar tranquilo? Então, eu tenho que levar em conta a duração. Então, se eu vou fazer, por exemplo, uma cirurgia rápida, eu não preciso de muito tempo. Se eu vou fazer uma cirurgia mais longa, aí eu preciso de mais tempo. Peraí, o midazolam, ele me dá 1 a 2 horas, mas a minha cirurgia vai ter umas 3 horas. Então, será que não é melhor eu dar o lorazepam? Ou será que não é melhor eu dar uma dose maior do midazolam? Eu posso dar uma dose maior do midazolam. Tá? Então, veja, gente, eu não estou dando receitinha de bolo para vocês copiarem e colarem. Eu estou dando recursos para vocês pensarem e decidirem qual é o tratamento que vocês vão utilizar. Tá? Veja a diferença. Eu não quero ficar dando copia e cola para vocês. Tá? Então, gente, outra coisa é a meia-vida. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que, beleza, eu decidi que eu vou usar aqui o lorazepam nesse paciente.
Só que ele fica no organismo de 12 até 20 horas. Quer dizer o quê? Por mais que o efeito dele mesmo seja de 2 a 3 horas, ele pode ter algum efeito ainda até 20 horas na pessoa. O que isso quer dizer? Quer dizer que por pelo menos 20 horas, essa pessoa aqui tem que saber que ela pode ter efeitos sedativos. Ou seja, ela pode ter sonolência, ela pode ter amnésia. Você tem que falar isso para o paciente, por quê? Você tem que avisar o acompanhante dele que ele vai chegar em casa, por exemplo, e vai dormir lá por 8 horas seguidas, mesmo que ele tenha dormido a noite inteira. E tudo bem. Ele não pode, por exemplo, voltar para o trabalho, porque ele vai estar sonolento, ele pode falar uma bobeira lá no trabalho, ele pode estar operando uma máquina, por exemplo, e causar um acidente. Tá? Olha o diazepam, até 50 horas já foi visto em estudo. Então, poxa vida, eu preciso de 12 horas de medicamento? Eu preciso que o meu paciente fique em repouso aqui 3 dias, às vezes? Quase 2 dias? Só por causa de uma consulta de meia hora de cirurgia, de colocação de extração de um dente? Então, tudo isso, gente, eu devo levar em consideração. Então, eu devo levar em consideração o início de ação, o tempo de meia-vida, para saber quanto. Quer dizer que ele vai ficar 50 horas sedado? Não, mas é que ele pode ainda ter algum efeito, tá? Então, eu tenho que avaliar o tempo de meia-vida e tenho que avaliar a duração, tá? Aí, baseado nessas informações, eu venho para o quadro de baixo. Eu venho aqui para as doses usuais. Então, olha, em adultos e idosos, cada medicamento e a dose. Então, por exemplo, o midazolam lá, ó, que eu dei o exemplo. Pô, ele é um medicamento interessante? Parece que sim, não é? Por quê? Porque ele tem um início de ação em 30 minutos. Isso é legal, não preciso ficar com o paciente sentado, parado aqui 2 horas na cadeira. Na minha recepção, ainda mais em tempos de pandemia, né, que a gente está evitando aí que o paciente fique na recepção. O tempo de meia-vida plasmática, ele fica no organismo no máximo aí 3 horas, segundo estudos. Legal, ele elimina rápido. Duração de 1 a 2 horas, eu consigo fazer muitos procedimentos. Parece interessante. Aí eu tenho que dose que eu uso? Eu uso de 7,5 a 15 miligramas. Como que eu escolho entre 7,5 e 15? Depende do quê? Primeiro, tá? Depende do tamanho desse paciente. Se é um paciente mais magrinho, um paciente menor, menos massa corporal, eu posso usar a dose mínima, se eu preciso de um tempo mínimo. Ah, mas ele é um paciente bem magrinho e tal, só que eu preciso de umas 3 horas de efeito, então provavelmente você vai precisar de uma dose maior, tá? Agora, é um paciente que tem uma massa corpórea muito grande, um atleta grande, o cara tem 2 metros de altura, forte e tal. Eu tenho que já começar na dose maior e pode ser que eu precise dar até mais um, tá? Então, eu vou trabalhar dessa forma. Mas, normalmente, com 15 miligramas, a gente resolve qualquer caso de qualquer paciente, tá? Anotem isso aí. Normalmente, a dose que a gente utiliza é de 15. Normalmente eu tenho de 7,5. Nem reparei aqui, mas acho que esse aqui é de 7,5. De 7,5 mesmo. Ele é de 7,5 porque eu controlo melhor. Se eu comprar o de 15, aí eu não vou cortar no meio o comprimido. Então eu compro de 7,5. Se eu vejo que eu preciso da dose de 15, eu dou 2 comprimidos para ele. Pronto. Tá? A dose usual para adulto. Tá? Dose usual não é dose definitiva. Dose usual é o que se usa. Não quer dizer que não posso também dar, por exemplo, 15 miligramas de midazolam. Tá? E em crianças é recomendado o midazolam e o diazepam. Por quê? Não tem estudo em crianças dos outros medicamentos, o que faz com que o ideal é não usar. É porque realmente prejudica? Não tem tanto estudo, então é melhor não utilizar, mas provavelmente não. E eu posso sim usar em criança, tá? Bom, então baseado nisso, vamos eleger aqui aqueles que são os medicamentos de primeira escolha, tá? Então, baseado em todas essas informações, quais desses medicamentos vocês acham que seria de primeira escolha, por exemplo, ou qual desses medicamentos para um procedimento cirúrgico de um paciente adulto?
Adulto jovem aí, vai, adulto. Midazolam. Midazolam. Vocês já pegaram o espírito da coisa. Porque ele tem um início de ação rápido, porque ele tem um tempo de meia-vida curto e porque ele tem uma duração que me atende, na maioria dos casos. Tá? E para o idoso... desculpa, a dose, né, a gente tem ali. E para o idoso, o lorazepam. Por quê? Porque ele tem o menor risco de efeito paradoxal, tá? Então, eu tenho que levar em conta isso. E as doses usuais aí de 1 a 2 e 1 miligrama. Pessoal, repetindo uma coisa que eu já falei para vocês, vocês vão fazer prova semana que vem e numa receita não se usa isso aqui, ó. Se você colocar na receita que você vai usar lorazepam de 1 a 2 miligramas, está errado. Se você colocar na sua receita que você vai usar diazepam de 5-10 miligramas, está errado. Por quê? Porque a receita não é para deixar o paciente na dúvida. A receita é para orientar o paciente. Se você coloca 5 ou 10 pode ser 5, 6, 7, 8, 9 ou 10. Você dá 6 possibilidades. Isso está errado. Tá? Então prestem atenção nisso. Outra coisa que vocês têm que prestar atenção é na forma correta de escrever. Miligrama é diferente de grama. Tá? 1 miligrama é 1 milésimo de uma grama. Então, por exemplo, se você dá aqui para o paciente, você receita lá, você faz a sua receita, 10 gramas sem o M, você está dando, 10 mil vezes mais a dose para esse paciente. Quer dizer que o paciente já morreu, provavelmente. Tá? Então, é muito importante você acertar isso, você saber isso, tá? É a mesma coisa que você tá dando uma dose letal para o seu paciente, tá? Pô, se o cara tomar 10 mil, por exemplo, aqui colocar 1 grama, vai tomar 1 grama, que nesse caso vão ser 1.000 comprimidos, imagina. Então, se você coloca isso na sua receita, na sua prova, num concurso público, num teste aí de emprego, você errou, você matou o paciente, tá? Infelizmente, existe uma meia taxa de óbito dos pacientes com esses medicamentos nas minhas provas. Infelizmente, é muito alta, viu? Estamos com uma taxa alta aí nesses últimos anos. Então, prestem atenção nisso, porque isso tira ponto que vocês, no final, acabam sentindo bastante falta, tá? E o mais importante não é a prova, gente. O mais importante é a receita, tá? A receita do seu paciente. Se você coloca isso errado na prova, tudo bem, o paciente morreu só no pensamento, mas você não prejudicou ninguém. Agora, se você coloca isso numa receita, vai chegar, vai bater ali na farmácia do teu bairro lá, nossa, olha aqui, o Dr. Jorge não sabe escrever receita, coitado dele, né? Será que ele é bom dentista? Porque receita ele não sabe escrever, né? Porque ele não sabe que a dose de lorazepam é 1 miligrama e não 1 grama. Tadinho dele, não deve ter estudado direito, né? Bom, eu é que não vou nele. Eu é que não vou indicar paciente. Tá? Esse é o principal problema. Que ainda tem o farmacêutico lá para dar uma livrada no cara, porque ele vai falar, não, 1 grama não existe. Aí, você tem que torcer para ele não falar isso para o seu paciente. Ó, o seu dentista não sabe fazer receita, porque esse medicamento não existe. Aí, putz, é uma situação chata de lidar. Tá? Então, prestem muita atenção nisso. Dúvidas aqui? Professor, Pois não. que procedimento que a gente usa o diazepam? Olha, eu não uso diazepam. Tá? Não vejo necessidade de uso do diazepam por causa do tempo de duração dele. Se usa diazepam muito em hospital, por exemplo, Sabe quando que eu uso diazepam? Eu uso para viajar de avião com a minha mulher. Porque ela morre de medo de avião, então
quando eu vou fazer uma viagem longa de avião para fora, assim, tal, que é longo, eu dou um diazepam para ela. Em consultório, eu não uso diazepam por causa dessa duração. Não tem porquê. Por que eu vou precisar deixar o cara sedar 12 horas? Se eu for fazer uma cirurgia que vai demorar 6 horas, 7 horas, eu levo para o centro cirúrgico, é melhor. O paciente vai sofrer menos para fazer um procedimento. Por exemplo, cirurgia ortognática, que você faz no centro cirúrgico. Então, você não precisa de uma medicação tão forte. Tá? No consultório, a gente usa normalmente o midazolam, o alprazolam e o lorazepam. Mas você pode usar. Só que, eu já vi, por exemplo, caso de dentista contar para mim que usa diazepam e ter que carregar o paciente para fora do consultório. O cara apagou lá. Tá bom? O que mais, gente? Dúvidas? Outra questão interessante é o paciente muito ansioso. Você pode, inclusive, dar um medicamento para ele levar para casa e tomar na noite anterior, porque a pessoa fica muito nervosa, muito ansiosa, tá? É muito comum isso. Nossa, não consegui nem dormir porque eu ia vir aqui, tanto medo. Então, você pode dar um comprimido para ele tomar na noite anterior e depois, no outro dia, do dia da consulta, você dá mais um, tá? Professor, Pois não. o que você acha da sedação por óxido nitroso? Eu acho ótimo, excelente. Nós vamos falar dela aqui, já já. Bom, a prescrição, já falei, já mostrei isso para vocês no primeiro dia, tá? A gente faz através de uma notificação de receita, que é esse tipo de receita, que é a receita azul, que a gente obtém através da inscrição na vigilância sanitária. Já passei isso para vocês, então a gente faz o preenchimento desse talão, né? Desse talão. Isso aqui é um talão que você vai mandar fazer depois que você tiver autorização. Aí eles vão te dar uma autorização, com essa autorização você manda fazer essa receita e apresentei ela para vocês no primeiro dia, tá? Então a receita a ser utilizada é a notificação de receita, a receita azul. Dúvidas? Legal, bom. Então, falando agora um pouquinho do óxido nitroso, tá? Que é uma outra forma de sedação consciente, já muito, muito antiga, que foi desenvolvida lá em 1772 pelo Joseph Priestley, que era um químico, né, que isolava gases. Então, ele fez várias experiências e chegou e desenvolveu esse gás. E eles utilizavam esse gás como meio que como quase que como uma droga recreativa. Começaram a ver que depois que ele desenvolveu esse gás, que ele tinha um efeito muito interessante, pois deixava aquelas pessoas mais felizes, sorridentes, tanto que esse gás ele ganhou o nome também de gás hilariante, né? Que ele então, existiam apresentações, festas, por exemplo, que para as pessoas ficarem felizes, eles soltavam esse gás, né? Tem histórias aí por exemplo, de políticos, né? Que para as pessoas sempre concordarem com eles, liberavam esse gás lá numa reunião ali e tal, para os caras ficarem todo mundo felizes, e tá bom, isso aí, isso é legal. E coisas desse tipo. Então, essa imagem aí é um quadro que demonstra isso, né? Veio a cara da senhora ali depois de inalar o óxido nitroso e tal. E aí, surgiu um dentista lá nos Estados Unidos, esse Horace Wells, que é também responsável aí pelo desenvolvimento da anestesia, que acabou se matando depois e tal, mas ele que descobriu o potencial efeito anestésico, inclusive, do óxido nitroso. Ele estava um dia nesses shows, eles faziam um show de circo e tal, e o cara inalava o óxido nitroso. E aí, o que aconteceu nesse show? O cara, ele era sei lá, um trapezista, um malabarista, sei lá, ele inalava o gás, tá, para ficar todo legalzão, bobão, assim, e ele se machucou.
E aí esse Horace Wells estava na plateia, ele viu o cara machucado, sangrando, e o cara nem fingiu que não tinha acontecido nada, tal. Daí ele pensou, caramba, será que esse cara não está sentindo dor por causa disso? E aí ele fez o teste nele mesmo. Ele era dentista, então ele fez lá o auxiliar dele extrair um dente dele depois da inalação do óxido nitroso e viu um efeito ali sedativo, um efeito até anestésico do óxido nitroso, tá? Então, só falando um pouquinho de história aí para vocês entenderem de onde surgiu, né? Porque senão vocês ficam achando, por exemplo, ver que, nossa, tem uma novidade no mercado, o óxido nitroso. Meu, o negócio tá aí desde 1700 e lá vai fumaça, tá? Eu gosto bastante dessa parte de história e tal, por isso trouxe aqui para vocês. E o óxido nitroso, ele é usado tanto para sedação consciente, tá? Aqui, ó, ele é usado aqui no consultório odontológico, consultório médico, no hospital, tá? Através dessas máscaras e tal. Mas ele é usado para muitas outras coisas também. Ele é usado, por exemplo, é o tal do famoso nitro lá dos carros, tá? É o mesmo gás, tá? Ele é utilizado também naqueles tubinhos para esqueci o nome disso aqui, meu Deus, para fazer espuma lá, para fazer sifão na cozinha. Então esse sifão, ele através do óxido nitroso, ele pega um líquido e transforma aquilo numa espuma e tal. Agora tá na moda, esses MasterChef da vida, esses programas, você vê direto os caras usando isso aí, né? Sempre dá pau, né? Eu não sei usar aquilo, mas sempre dá problema. Tá? Então, o óxido nitroso tem várias utilidades da indústria e tudo mais. Hoje, existem vários equipamentos e como que funciona a aplicação. O óxido nitroso, ele pode ser muito perigoso para o organismo, tá? Por quê? Porque a dose de esse nitrogênio presente no óxido nitroso, tá? Então, por que chama óxido nitroso? Porque ele tem 2 partes de nitrogênio e 2 de oxigênio, né? Ele não é só oxigênio, ele tem o nitrogênio. E esse nitrogênio, ele vai ocupar o espaço, vamos dizer assim, do oxigênio no organismo. Então, se a pessoa tiver uma alta inalação, aqui, uma dose muito alta de óxido nitroso, ela vai ter menos oxigênio no sangue e essa falta de oxigenação levar a um problema grave, que seria a morte celular, né? A gente precisa de oxigênio no organismo. Então, o que acontece? Para minimizar esse risco, a aplicação hoje, a gente aplica o óxido nitroso juntamente com o oxigênio, através de misturadores. Então, esses equipamentos de aplicação de óxido nitroso, eles são chamados misturadores. Por quê? Porque normalmente eu tenho um cilindro de oxigênio e um cilindro de óxido nitroso. E aí, esse equipamento ele é responsável por misturar esses 2 gases e jogar para dentro do sistema, tá? Eu tenho que ter uma dose mínima de oxigênio para garantir que esse paciente não vai ter uma deficiência ali de oxigênio, que seria de 30%, tá? Então, normalmente esses equipamentos modernos, hoje em dia, eles não deixam você diminuir essa dose de oxigênio para abaixo de 30%. Ou seja, isso é muito seguro, porque 30% por exemplo, que 30% de oxigênio se usa, por exemplo, num hospital, numa UTI. Ou seja, para o cara sobreviver. Então, se você não tiver a possibilidade de diminuir essa dose, você não vai correr o risco de dar menos oxigênio do que esse paciente precisa, tá? Os equipamentos modernos, por exemplo, se acabar o cilindro de oxigênio, ele trava, ele desliga. E aí para de injetar óxido nitroso. Injetar não, né? De emitir o óxido nitroso. Ou seja, é muito seguro hoje com os equipamentos modernos, tá? Então é importante, eu tenho que manter sempre no mínimo 30% da quantidade de gás que o paciente está emitindo, está inalando, de oxigênio. Então, como que funciona no organismo? Esse gás ele é liberado com um fluxo aí de 30% de oxigênio, como eu disse, e é muito legal porque em 5 minutos ele alcança o pulmão.
Então, eu consigo ter um efeito muito rápido. E aí ele vai ser absorvido e ele vai deprimir o sistema nervoso central via potencialização do GABA, ou seja, igualzinho aquele efeito do benzodiazepínico, tá? Então ele deixa o paciente mais tranquilo, menos ansioso, elevando o limiar de dor do paciente, inclusive. Ou seja, o paciente fica mais resistente à dor. Ou seja, eu preciso anestesiar o paciente. Nessas doses que a gente utiliza, ele não é anestésico, tá? E as doses onde ele pode, inclusive, ter o efeito anestésico são muito altas, a gente não utiliza, portanto, a gente vai precisar anestesiar o paciente. Só que como esse paciente está mais resistente à dor, além da agulhada, ali ele não sentia a anestesia, o paciente também, eu não preciso dar tanta anestesia, porque ele não vai precisar, porque ele está com uma resistência à dor grande, tá? Então, ele é muito legal, é muito interessante. Ele é indicado, então, para os mesmos pacientes que a gente indica o medicamento. Agora, pacientes que, por algum motivo, não podem tomar medicamentos, eles são uma alternativa. Principalmente pacientes com cuidados, que precisam de cuidados especiais e crianças, né? Criança é muito complicado você dar medicação e tal. Então, você bota aquela máscarazinha colorida, pendura um bichinho na máscara, ele bota a máscara, a hora que ele vê, já foi, tá? Então, é muito utilizado. Fora do Brasil, inclusive, é muito, muito, muito comum. Não sei se alguém de vocês já teve a oportunidade de conhecer consultórios fora, tal. Nos Estados Unidos, por exemplo, eu acho que não existe um consultório que não tenha óxido nitroso. Aqui no Brasil ainda é muito caro. Um sistema aí do mais barato, você ainda vai gastar de uns 15 mil reais, pelo menos, para implementar no teu consultório, tá? Então, é algo que agora que está dando, 15 mil é atual, isso aí há 5 anos atrás era 20, 30, tá? Então, aos poucos o óxido nitroso ele vai entrando aí na nossa vida, é algo que para 2021, por exemplo, eu já tenho um planejamento aí de implementação aqui no meu consultório. Eu usava aí na faculdade a gente tinha uma parceria com um fabricante, então a gente tinha uns anos atrás, mas infelizmente essa empresa não existe mais, então a gente estava até tentando trazer uma outra empresa, só que a pandemia atrapalhou toda essa nossa negociação, mas acredito que para o ano que vem também na faculdade é capaz de a gente conseguir. Ele é contraindicado para respiradores bucais, porque a máscara é no nariz, se a pessoa tem alguma obstrução nasal, então não vai conseguir. Se ela tiver alguma infecção respiratória, então é mais uma coisa que eu tenho que me preocupar, porque aquele gás entrando num fluxo mais alto, ele vai levar essa infecção para o resto do pulmão e tal, pode piorar. E pessoas que têm fibrose pulmonar, né? A fibrose pulmonar, o pulmão fica meio duro. Então, se você insuflar mais esse pulmão com esse gás, ele pode forçar demais e até ter algum rompimento ali no tecido pulmonar, tá? Então, não deve ser indicado. Grande vantagem dele é o tempo curto, tá? 5 minutos, o paciente não precisa chegar antes, 1 hora antes, tá? E o controle é total pelo profissional. O que quer dizer isso? Quer dizer que eu ligo, 5 minutos ele está sedado. Eu desligo, em 5 minutos ele volta ao normal, ele pode ir embora sozinho do consultório, tá? Então, você controla isso de uma forma mais... quer dizer, você controla isso. O medicamento não dá. Você fala para ele, ó, melhor você ir para casa, não vai trabalhar, porque pode ser, tudo pode ser, tá? A desvantagem ainda é financeira, porque não é só a implementação. Ah, tudo bem, eu tenho dinheiro sobrando, vou comprar isso daí, tá? Mas qual vai ser o custo para você manter isso? É muito caro você manter. Então, você tem que cobrar isso. E, às vezes, você não consegue cobrar. Então, por exemplo, um erro muito grande dos dentistas e que inviabiliza é quando o dentista às vezes cobra muito barato o procedimento. Aí ele fala assim para o paciente, eu cobro R$100 para extrair o dente e 150 com óxido nitroso, para você ficar mais tranquilão. Aí o cara fala assim, 150 para mim não dá, eu vou fazer 100 mesmo. E aí você fica com o equipamento parado. Ou se não, você compra o equipamento e aí como tem um custo grande, alto aí da reposição do gás e tal,
Aí você fala assim, não, então eu vou aumentar meus preços tudo, antes eu cobrava 100, agora eu vou cobrar 150, 200. Aí você não tem paciente, aí você fica o equipamento parado. Então você tem que avaliar muito bem a sua realidade, porque eu já vi casos de a pessoa foi lá, comprou na empolgação e não consegue usar, porque ou usa e tem prejuízo, tá? Então, você tem que avaliar se o teu mercado permite a implementação dessa tecnologia. E é isso aí. Esse aqui tem uma outra aula junto aqui, mas não faz parte. Certo?